Está no ar mais um Direito e Justiça, meu querido público, e novamente estamos aqui para trazer a boa informação para você. Hoje com uma entrevista especial que nós vamos tratar, que é abordar questões relacionadas aqui à inovação, tecnologia, proteção de dados e falar sobre nuvem, né, armazenamento em nuvem, que é tão importante aí para a gente conhecer e até realmente para a gente se prevenir, porque a gente tem que trabalhar com prevenção aqui, especialmente nesse ambiente digital. Nós todos estamos imersos aí, cada vez mais a gente tem que ter esse acesso à tecnologia, à inovação e à segurança. E hoje eu trago um profissional aqui para vocês que vai falar justamente sobre todos esses pontos aqui, um grande empresário com uma empresa que gere os dados e faz com que você, empresário, mesmo até você, um microempreendedor, seja, né, qual o tamanho da sua empresa, se for pequeno, médio ou grande porte, você pode se servir desse produto que ele entrega para você com muita eficiência, com muita qualidade, com muita segurança, e também não só isso, né, mas conhecer mais sobre todos esses aspectos. Além dele, nós temos também aqui a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, com direito contratual, a coluna também do Matheus e Tiro de Castro, que fala da economia no Brasil e no mundo, a coluna de direito imobiliário, que também fala aí de um ponto muito importante, que é o seu bem da vida, né, o seu imóvel e todos os aspectos a ele relacionados. Então, gente, o programa tá incrível, com certeza você vai aprender muito, vai conhecer cada vez mais e vai se inspirar nesse grande profissional que está aqui hoje conosco para falar da sua área de atuação. Mas antes de tudo isso começar, eu vou chamar o nosso patrocinador. Depois a gente volta aqui para começar efetivamente esse grande bate-papo para trazer inovação, tecnologia, conhecimento e inspiração para você. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu querido telespectador, estamos no ar com o nosso Direito e Justiça, como sempre, uma grande alegria estar aqui, e hoje, como eu disse a vocês inicialmente, nós estamos aqui com um grande profissional, que é o Júnior Machado, CEO e fundador do grupo Opus Tech. Júnior, seja muito bem-vindo aqui no Direito e Justiça. Obrigado, doutora Débora, é um prazer, é uma honra estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre tecnologia, empreendedorismo, e falar um pouco também sobre segurança de dados, né? Isso, exatamente, é um tema super atual, né, minha gente? A gente precisa saber cada vez mais sobre isso e nada melhor do que saber através de alguém que realmente tem aí uma expertise no assunto, já está inclusive trabalhando, né, como gestor dessa empresa, liderando desde 2016, não é mesmo, Júnior? É isso aí, estamos desde 2016 com a Opus. A gente começou a empreender um pouquinho antes com outras empresas e todas elas levaram para a Opus, né, e hoje nós estamos com a Opus aí desde 2016. Ah, que maravilha, né, Júnior? E nesse ponto até, pelo que eu percebi, até buscando entender o funcionamento, né, enfim, como se dá todo esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito lá, a gente percebe que vocês se consolidaram, inclusive, como referência em computação, em nuvem, segurança de dados, backups, performance e ERP, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Essa última parte, o ERP, nós estamos ainda, é uma nova unidade de negócio do grupo, né? O nosso principal produto é tecnologia em nuvem, né? Então a gente tem se consolidado cada vez mais como líder aqui do Sul. Legal. Faz parte do nosso planejamento estratégico, né? Dominar o Sul, vamos dizer assim, para depois alçar voos mais altos aí. Legal. E vocês estão aqui em Curitiba mesmo, Júnior? Nós somos curitibanos, 100% curitibanos. Nós falamos leite quente, dor de dente, penal, vina. A gente é da turma da capivara. Ah, entendi. Que bacana, né? Isso é tão bom a gente ver, né? Que Curitiba está sendo assim elevada cada vez mais, né, para o cenário nacional, com grandes empreendedores como vocês, que têm essa visão totalmente assim à frente do tempo, né, que já começam a pensar fora da caixa, que começam realmente, né, a levar essa tecnologia que é tão importante para todos nós, para todos os rincões aí, né, do nosso país, que realmente precisam, e a gente tem que acessar, ter realmente essa disposição, essa tecnologia toda para proteção
de dados que hoje é emergente mesmo, né? Com certeza. Hoje os dados são é o novo petróleo, né? Eu tenho uma frase que eu sempre repito ela e gosto de falar, é que eu realmente acredito que os dados, no futuro próximo, ele vai ser um ativo contábil das empresas. Ele vai aparecer no fechamento de balanço, realmente ele vai ser tratado com o devido valor que ele merece. Nós vivemos um país ainda onde a cultura de prevenção ela é muito falha, ela é muito... a gente engatinha com esse conceito de prevenção. A cultura ainda é muito mais do depois, né? Vamos ver no que dá. Daí a gente resolve. É isso aí, né? A gente não previne, que nem diria nossos avós, né? Prevenir para remediar. Isso ficou só como um dito popular. A maioria, a gente vê isso se refletindo em frotas de carro que andam sem seguro, as pessoas que não têm seguro de vida. Isso repete dentro do ambiente empresarial. Então a gente não tem uma cultura de olhar para os dados com o devido valor que ele tem e tratar ele com o valor que ele merece, né? Com a segurança devida. E até a gente comentava aqui nos bastidores, inclusive, porque a gente está hoje com a internet especialmente e mais ainda, sobretudo depois da pandemia, que as compras online, elas se fortaleceram muito. E hoje as pessoas, muitas delas, inclusive, nem saem de casa mais para comprar, né? É tão mais fácil, né? Tá tudo ali a um clique, né? Da tua possibilidade de compra. Então, você vai lá e coloca todos os seus dados, seu CPF, enfim, todas as suas informações, endereço, e ali está escrito, né? Site 100% seguro. Mas será que está mesmo seguro, Júnior? A gente entende que infelizmente, na grande maioria das vezes, não está. Né? Existem alguns truques que você pode olhar e perceber se o site tem um certificado digital, alguns selos de segurança, mas que também é muito fácil e pouco fiscalizado também. Isso se reflete muito em vazamento de dados, né? Que hoje se tem alguns sites que você pode pesquisar se, por exemplo, seu CPF foi vazado. E o meu, por exemplo, encontra-se já foi, né? E eu sou da área, né? Eu trabalho, eu olho, não coloco meus dados em qualquer site, e aí você fica, pô, por onde que foi? A gente vai, pesquisa, consegue encontrar, né? Eu, como sou da área, eu consigo encontrar qual site que vazou, e é um site grande de viagens. Olha só. Né? Então, a gente sabe que os dados, eles não estão sendo cuidados como deveriam. Por isso que a gente tem aí a LGPD hoje também, para nos ajudar a mitigar mais esse tipo de acontecimento, né? Exatamente, e hoje é realmente muito importante, inclusive a gente mencionar a LGPD, porque ela está aí, já não é de hoje, e cada vez se fortalece mais, e vem nessa toada da proteção. A gente precisa, e todas as empresas, elas têm que se adequar à LGPD, né? Com e como certeza. que está isso hoje para vocês lá? Para a gente é um facilitador para as empresas LGPD. Como o nosso principal negócio é a computação em nuvem, e o jeito que a gente faz a nuvem, ela é um pouco diferente do jeito das grandes, existem 4 provedores de cloud, de nuvem, públicas que falam que são as maiores, né? Elas são a Microsoft, Google e Amazon, né? E a Oracle. Essas grandes nuvens públicas, elas têm um diferencial da gente sobre quando você tem um ambiente com eles, você tem que cuidar da parte de segurança da sua nuvem. Quando você tem uma nuvem privada, como é o nosso caso, você acaba transferindo e compartilhando essa apuração de cuidar da segurança com a gente. A gente também fica responsável pela segurança dos dados. Lá na Opus, nós temos um cuidado especial com dados e com a parte de segurança. Então, por exemplo, nós temos 3 ISOs que certificam a nossa operação. ISO 9001, qualidade, a 27001 e a 27701. A 27001, ela é a ISO de segurança da informação. Então, todos os nossos processos e todos os dados dos nossos clientes, eles estão seguindo normas da ISO 27001. E a 27701 são os dados sensíveis e privados. É uma variação da ISO 27000, onde a gente trata de dados sensíveis e privados. Então, quando uma empresa está com o ambiente dele, com os dados dele com a gente, essa parte de manipulação e armazenamento de dados, ela já está adequada à LGPD, porque a ISO 27701, ela é um pouco mais ampla até do que a LGPD. Então a gente tem mais normas ali, então isso é um facilitador para as empresas, né? Claro, a LGPD, ela tem uma extensão, não só a tecnologia, né?
é todo dado privado, ele sendo digital ou ele estando num caderno. Então, a LGPD é uma coisa que é muito mais jurídico do que tecnológico. A tecnologia é uma parte dela. Mas quando a gente fala de computação em nuvem, facilita muito as empresas, porque grande parte dos dados hoje são armazenados digitalmente, né? Isso, exato. Depois, ainda mais, né, depois de tudo que a gente viveu aí com a pandemia. A gente sempre fala, né, que foi algo muito difícil, mas ao mesmo tempo fez com que todos nós tivéssemos que implementar novas tecnologias e ter realmente esse conhecimento para poder realmente ter acesso maior a esse ambiente digital e com segurança, porque todos nós precisamos ter ainda mais, né, esse acesso, e dentro desse acesso o cuidado também, que é tão necessário, tão importante, para que a gente não tenha problema com os nossos dados, né, e outras consequências aí que podem advir desse, digamos assim, desse vazamento que pode vir a acontecer, não é mesmo? Com certeza. Mas a gente ainda tem bastante para conversar aqui, Júnior. Eu agora vou chamar a coluna do Matheus Itiro de Castro, que é o economista, que traz para nós semanalmente vários assuntos aí importantes que afetam o nosso bolso, e depois, na sequência, a gente volta aqui para continuar falando, então, de todo esse belíssimo trabalho aí que vocês desenvolvem lá na Opus Tech, tá certo? Legal. Vamos lá? Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez, nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito de um assunto bastante relevante, acerca do desempenho da nossa economia brasileira, que apresentou, conforme dados recentemente divulgados no início de março, um crescimento de 3,4% no ano de 2024, sendo este um desempenho bastante similar, do ponto de vista de magnitude, em relação ao crescimento que foi verificado na economia brasileira no ano de 2023, que foi na ordem de 3,2%. No entanto, apesar desses crescimentos terem se dado numa magnitude bastante similar, tais acabaram se dando sobre bases completamente distintas, uma vez que o crescimento da economia brasileira em 2023 acabou se dando, sobretudo, com base na expansão da agropecuária, enquanto no ano de 2024 a economia brasileira acabou se expandindo com base na expansão da indústria e do setor de serviços, com grande destaque para a indústria de transformação. Ou seja, nós temos aí a primeira diferença bastante importante e o primeiro fator bastante importante para explicar o crescimento da economia brasileira no ano de 2024. O segundo aspecto bastante importante é justamente esmiuçar os componentes que compõem diretamente o PIB. Nós temos aí dois componentes bastante relevantes que acabam, de certa maneira, dando a tônica, explicando as razões pelas quais o PIB acabou apresentando um crescimento tão forte durante o ano de 2024. Nós temos aí o consumo das famílias e também a formação bruta de capital fixo, que nada mais é do que a taxa de investimento. O consumo das famílias acaba, de certa maneira, apresentando uma expansão, em larga medida, associada com a expansão do mercado de trabalho, né, a partir da diminuição da taxa de desemprego, bem como também pela elevação, ou melhor, pela diminuição dos juros médios durante o ano de 2024, com base na taxa Selic. Nós tivemos aí, embora nós tenhamos presenciado, nós temos visto uma expansão ali da Selic, sobretudo a partir de meados de 2024, em geral, a taxa Selic, em seu patamar médio, esteve menor do que no ano de 2023, o que por si só acaba contribuindo, acaba ensejando, de certa maneira, o maior consumo na medida em que acaba constituindo um encargo, ou melhor, custos de financiamento relativamente menores em relação ao que a gente viu no ano imediatamente anterior. E só realçando mais essa questão do mercado de trabalho mais aquecido, nós tivemos aí uma tendência de expansão do emprego que acabou sendo acompanhada também da expansão dos salários, isto é, na medida que mais trabalhadores estão empregados, maior é o poder de uma barganha desse para poder pleitear maiores salários. É justamente nesse sentido que o aumento do emprego acaba sendo acompanhado do aumento dos salários. Isso acaba explicando também o aumento do consumo das famílias por essas duas vertentes, expansão do emprego, mais trabalhadores empregados, e também expansão dos salários, uma maior quantidade monetária por trabalhador para ser gasta em bens de consumo nesse sentido. Então, nós temos aí a taxa que diz respeito ao consumo das famílias, que acaba sendo bastante determinante. Nós também temos a formação bruta de capital fixo, a taxa de investimento, que é fortemente explicada pela forte importação de máquinas e equipamentos pelos industriais brasileiros durante o ano de 2024, que pode ser explicada inicialmente justamente com base no câmbio relativamente apreciado do ano de 2024. Nós tínhamos real relativamente valorizado em relação ao dólar. É justamente nesse sentido que os industriais aproveitaram o momento para
importar máquinas e equipamentos relativamente barateados em função desse câmbio apreciado, ou seja, desse câmbio relativamente apreciado. Então, nós temos aí um importante fator que diz justamente respeito a essa ampliação da capacidade produtiva e ampliação do investimento que se deu na indústria de transformação. Por fim, nós temos, justamente com base na análise desses componentes, nós temos aí uma base para analisar a projeção para o ano 2025 e também para os próximos anos, 2026, 2027, porque nós tivemos aí uma expansão muito forte em 2023 e em 2024, né? Mas a expectativa, de certa maneira, é de que haja um crescimento muito mais tímido agora, no ano de 2025, e justamente com base nessa avaliação que nós fizemos em 2024, nós podemos vislumbrar as razões pelas quais isso irá acontecer. Nós temos uma taxa de juros que está galopando, né? Uma taxa de juros que está se elevando num ritmo bastante agudo, agora está em 14,25%, tendo a expectativa de aumentar ainda mais em razão do cenário externo adverso, e nós também temos aí um câmbio depreciado que não estimulará a formação bruta de capital fixo. Pode estimular através de outros mecanismos, como por exemplo, importações relativamente mais caras que poderiam contribuir ao crescimento por esse sentido, mas da ótica da formação do bruto de capital fixo, isso não irá acontecer, uma vez que o aumento da capacidade produtiva já acabou se dando nesse ano de 2024 e não irá ocorrer mais. Ou seja, nós temos aí aspectos que acabam dizendo respeito com base nessa avaliação anterior e que acabam, de certa maneira, norteando essas novas previsões que estão se colocando para o ano de 2025 e também para os próximos anos subsequentes de 2026 e 2027. Cabe destacar também, por exemplo, a ampliação da taxa de desemprego, que agora voltou a ampliar após ter atingido a mínima histórica de 6,6% na série iniciada em 2012. Ou seja, nós temos aí fortes elementos que acabam corroborando para um crescimento mais tímido agora no ano de 2025. Diante dessas informações, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Voltamos então depois do Matheus e Tiro de Castro aqui para conversar, continuar essa conversa então com o Júnior, né? E a gente está falando muito aqui de questão tecnológica, de proteção, né, de vazamento de dados, mas também tem algo muito importante que a gente falou aqui de nuvem, né? Nuvem, mas aí a gente logo lembra aí de alguns aspectos, né, de armazenamento de dados em nuvem, etc., que são tão importantes e as pessoas às vezes pensam, tá, mas e o que é a nuvem, né? Onde está? Onde está? É um velho meme da Dilma, velho meme, né? Isso. Eu até lembrei disso, eu falei, mas e a nuvem, né? Para que serve a nuvem, né? Onde está a nuvem? Então, nesse ponto, o que é e para que serve realmente, né? E como que vocês trabalham nesse aspecto lá, até para a gente, né, entender, até para o nosso público também compreender como é que é o funcionamento da nuvem. Claro, doutora. Nuvem. O que nada mais é a nuvem, né? O velho meme da Dilma. A nuvem nada mais é do que um local, né, onde você tem um conjunto de servidores, um data center, né, no nosso vocabulário tecnológico, onde você tem um conjunto de servidores que armazenam dados de forma distribuída. Então, as empresas podem optar antigamente, né, elas optavam mais por ter os dados de maneira local, num data center interno, um conceito que a gente chama de on-premise. Esse conceito, ele foi dando lugar para o conceito de nuvem. O que é? É colocar esses dados em um data center externo. O que é um data center? É um prédio com uma estrutura para alta disponibilidade, então você tem uma estrutura de alta disponibilidade de energia, você tem uma estrutura de alta disponibilidade de refrigeração, porque isso também, esses servidores, eles demandam uma refrigeração especial, né, então aquecimento elevado, e com segurança física, né, segurança geográfica. Então os data centers, eles são estrategicamente posicionados longe de postos de gasolina, fora de rota de avião, tudo isso é pensado, né, então para evitar qualquer tipo de desastre. Então, até porque está tudo lá, né? Está tudo lá, o que é mais importante, né, para as empresas, que é a vida das empresas, que são os dados, né. Então a nuvem nada mais é do que um data center remoto, onde você ao invés de fazer o investimento em CAPEX, em comprar os equipamentos e montar esse data center, você aloca isso virtualmente. Alguma empresa, que é o provedor da nuvem, como no caso a Opus,
Nós fazemos esse investimento em CAPEX, tanto na parte de data center quanto na parte de maquinário, servidores, e nós fazemos, e a gente divide isso em partezinhas lógicas, que a gente chama partezinhas virtuais, e cada cliente tem um acesso àquele ambiente exclusivo dele, mas como uma parte de um todo muito maior. Entendi. Então, na verdade, assim, eu, por exemplo, né, pensando lá na década de 90, ou comecinho dos anos 2000 ali, que as empresas, escritórios tinham lá o seu data center, né? E daí tinha que ter aquele sistema de refrigeração, tudo, até aquele cuidado mesmo, né? Hoje em dia, então, a gente não precisa mais pensar nisso. Não. A Opus, por exemplo, tem todo esse data center lá e atende todos os seus clientes, sua base de clientes está toda lá dentro desse data center. Ela não precisa mais ter um data center para ela dentro da empresa. Hoje, por exemplo, nós temos data center aqui em Curitiba, que é o nosso primeiro, temos um em Miami, que é uma réplica, e a gente pode colocar dados de produção lá também, e agora estamos inaugurando o nosso terceiro data center em São Paulo, né? Então, esses dados podem ficar distribuídos geograficamente ainda de uma maneira mais segura, né? Entendi. Essa é a grande chave da nuvem. Olha só, né? Você vê, você tira de dentro da empresa, leva para a nuvem, né? Que é justamente esse data center que vai reunir todas as informações, que daí não vai ser só de uma empresa, serão de várias empresas, vários clientes, né, que optam por contratar com vocês, né? Isso mesmo. Mas me diga uma coisa, Júnior, falando em nuvem, como você foi parar no mundo das nuvens? Conta para nós. Essa é uma pergunta bem curiosa, porque eu falo que todo empreendedor, ele é um empreendedor por vocação, né? Mas sem saber disso, porque quando você pergunta para qualquer criança, é difícil você escutar de uma criança que ela quer ser empreendedor, né? Você escuta que quer ser policial, bombeiro, astronauta, advogado, médico, né? Professor, mas ter uma empresa, não, né? E eu brinco que eu caí nesse mundo de empreendedorismo muito cedo. Então, eu comecei com um provedor de internet no meu prédio, né? Eu tinha lá 12 anos de idade, era a época da internet de escada ainda, né? E a gente... No finalzinho dos anos 90. Lá no finalzinho dos anos 90, começando dos anos 2000. E eu montei uma empresa com meu irmão, ela não tinha CNPJ, nada, mas eu montei um negócio com meu irmão para atender uma demanda nossa, que era ter uma internet banda larga em casa. Então eu precisei convencer a minha mãe a contratar uma internet banda larga. O que eu fiz para convencer ela? Eu falei, mãe, a gente vai dividir essa internet no prédio inteiro, vamos cobrar R$50 de cada morador, tinha 80 moradores no prédio, e vamos puxar cabo no prédio e vamos dividir essa internet. E a gente fez isso, convencemos a nossa mãe, e tivemos uma boa aderência dos 80 a 70, mais que pagamos a internet, pagamos a conta de luz da mãe, ainda sobrou uma grana para ela, sobrou uma graninha pra gente, e aí a gente... Dali eu entendi que você empreender é resolver problemas, né? E a minha vida, ela tomou outros rumos, mas eu sempre tive aquela questão da tecnologia por perto, né? Então, redes, e acabei indo para o mundo de tecnologia. E nesse momento que eu fui trabalhar numa empresa de logística, uma grande empresa de logística, e fui cuidar do data center dessa empresa. Tudo foi te levando, tudo foi me levando para data center, né? Quando eu entendi essa questão do data center, né, eu acabei montando a fundo na Opus junto com o meu irmão. Quando a gente fundou a Opus, qual que era o nosso propósito ali? Tanto eu quanto ele já era da área de tecnologia. Que é o Conte? Não é o Conte. O Conte, ele é nosso head de marketing lá e de vendas, né? Ele que ajuda a trazer o dinheiro para a empresa. Entendi. Né? Eu e o meu irmão, a gente não é mais sócio, mas a gente fundamos a empresa juntos. E quando isso aconteceu, o que a gente queria resolver o problema, né? Como lá naquela época a gente queria resolver um problema nosso, que era ter internet banda larga, que era muito caro, eu precisava ratear. O data center, a nuvem, ela ainda não era democratizada, ela ainda não é. Ainda se você for pegar os grandes players, como a gente falou, é caro. É caro. Né? Então, o que a gente quis fazer? A gente quis trazer uma nuvem para acesso para todas as empresas, independente do tamanho. A gente atende, então, empresas que têm tanto um faturamento de 100, 200 mil reais ano, quanto a gente tem clientes que têm 8 bilhões de faturamento ano no nosso portfólio. Bem diversificado. É bem diversificado. Então, nosso propósito foi democratizar o acesso à nuvem. Né? Então, essa foi assim que a gente acabou caindo
nessa Nesse mundo seara, das nessa nuvem. nuvens. Que é uma loucura quando você pensa, a gente vai abrir um data center, a gente vai abrir uma nuvem. Quem são seus concorrentes? Microsoft, Amazon, Google. Tá, vocês são malucos, né? Mas a gente tinha um propósito muito bacana, que deu muito certo, né? E a gente está aí há 9 anos no mercado, em franco crescimento. Mas é isso que eu sempre falo, né? Inclusive, acho que assim, é uma das premissas do programa, sabe? A gente demonstrar para as pessoas que não existe impossível, que você pode chegar onde você quiser, né? Eu sempre falo, essa é a minha frase, assim, que é o que marca o programa. Além da gente levar conhecimento, informação de qualidade, trazer sempre convidados aqui que são referências nas suas áreas, são grandes profissionais, eu também gosto de deixar claro que quando você tem uma vontade, quando você tem um objetivo, um sonho, que você tem que correr atrás dele, custe o que custar, Júnior. Você vê, você começou lá no teu prédio, na época, né, praticamente saindo da adolescência, criou um sistema, né, democratizou já lá na época a internet, né, e já proporcionou a tantas pessoas esse bem-estar, esse acesso, né? Então ali você opa, peraí que eu tenho um potencial aqui, é isso que eu quero fazer. Então a vida foi te conduzindo para esse caminho, e por mais difícil que pudesse ser, especialmente pensando nessas Big Fours aí, né, que a gente fala sempre, não, peraí, eu tenho o meu papel e eu sei que eu posso conquistar o meu espaço, né? Então por que eu não vou fazer? Por que eu não vou chegar? Claro que eu posso, sabe? Então, não, a dificuldade quem coloca é a gente. Com certeza. Não é o outro, né? A gente tem que falar, não, eu vou conseguir, eu sou capaz. Né? Não importa a dificuldade que eu tenha que enfrentar no meio do caminho. Isso é o legal, é você demonstrar aqui, trazer a tua história pra gente, além de nos ensinar, nos explicar, né? Isso é uma grande referência, inclusive, para quem precisar, né? Você também mostra para todos nós, né, que é possível, e é uma grande inspiração aqui hoje. Eu costumo falar que sonhar alto e sonhar baixo dá o mesmo trabalho, né? Dá o mesmo trabalho. Né? Então, claro, entre sonhar e o sonho virar um objetivo, tem toda uma construção que você tem que ter como a gente estava conversando, né? Você tem uma constância, uma disciplina, né? E isso separa, né? Hoje até a gente recebeu um cliente na empresa para a gente tá fazendo um projeto que a gente criou lá para fortalecimento de cultura, e a gente trouxe um cliente para conversar com os nossos colaboradores e explicar um pouco, contar a história dele, explicar um pouco sobre a vida pessoal dele, porque a gente às vezes tem essa relação muito B2B, mas a gente gosta de falar com pessoas no final do dia, né? E ele falou uma frase que para o pessoal lá, sejam extraordinários. Eu achei incrível, porque quando você é extraordinário, quando você busca ser extraordinário, a concorrência é bem menor, né? É mais ou menos o que o Walt Disney falava, a área de concorrência é bem menor. É bem menor, então se você não quiser estar no lugar comum, que é o que eu falo aqui também, né, busque o incomum. Com certeza. Busque ser incomum, porque de comum a gente está cheio. O programa já é a prova disso, né? Quando a gente começou com esse programa, a gente buscou fazer diferente. Eu não queria ser só mais um programa de TV, né, onde as mesmas coisas estão sendo ditas. Eu queria justamente ter aqui pessoas reais, da vida real, que venham falar sobre aquilo que fazem no seu dia a dia e sobre aquilo que pode ser uma dificuldade, mas que é transformada, de repente, em uma realidade tão promissora e que pode mudar tantas vidas e que pode trazer tantas coisas boas, inovações, né, a parte de tecnologia, que é a sua, que a gente precisa tanto. Então, esse programa é um pouco disso tudo, sabe? Legal. E a gente tem que ser agente transformador, né, de realidades, do lugar que a gente está, não importa o quanto você vai impactar, o que vale é saber que você vai trazer um impacto positivo onde quer que você esteja. Isso é propósito. Isso é propósito, né? Então eu acho que é disso que a gente vive, não importa quantos eu estou impactando, mas eu sei que nós juntos hoje aqui estamos impactando alguém. Com certeza. Mais importante do que você escalar algo é você construir algo, né? Isso. Então, o legado que a gente deixa, o que a gente constrói, e é isso que fazem empresas sólidas, né? Então, é isso que faz profissionais sólidos, é isso que constrói legado, realmente. É muito bacana poder falar disso. Isso é importante, né? Tá vendo, gente? É por isso que eu gosto de estar aqui, é por isso que nós estamos aqui, para fazer a diferença na sua vida. Não acabou ainda não, agora nós vamos chamar a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, e na sequência eu volto aqui com o Júnior para a gente continuar falando sobre o trabalho dele.
mais um episódio da nossa coluna Direito Contratual aqui no programa Direito e Justiça. Meu nome é Edson Santos da Rocha e hoje vamos falar sobre o contrato de parceria público-privada, as famosas PPPs. As parcerias público-privadas, ou PPPs, representam uma alternativa estratégica para viabilizar obras de infraestrutura de grande porte, unindo recursos públicos e privados para garantir maior eficiência, qualidade e inovação no desenvolvimento urbano. Com base na Lei 11.079 de 2004, esse modelo contratual surgiu para possibilitar investimentos em projetos essenciais, reduzindo a sobrecarga do Estado e incentivando a participação do setor privado na execução de obras públicas. A estrutura jurídica das PPPs no Brasil é fundamentada em regras claras e reguladas, garantindo segurança jurídica tanto para governos quanto para investidores privados. Diferentemente de outros modelos de contratação pública, a PPP estabelece uma relação de parceria entre o Estado e empresas, ao invés de simples terceirização ou contratação de serviços. O modelo pode ser aplicado para infraestrutura urbana, saneamento básico, transporte e edificações públicas, possibilitando a realização de projetos que seriam inviáveis apenas com recursos públicos. O contrato de parceria público-privada na construção civil deve seguir uma estrutura jurídica bem definida e fundamentada na Lei 11.079 de 2004, que regulamenta as PPPs no Brasil. A legislação exige que os contratos contenham cláusulas essenciais, incluindo distribuição de responsabilidades para delimitar as obrigações do setor público e do parceiro privado, e garantias contratuais assegurando o cumprimento dos compromissos firmados. Além disso, os mecanismos de financiamento devem ser expressamente definidos, incluindo a possibilidade de aporte de recursos públicos e privados, conforme artigo 6º da lei. A modalidade jurídica do contrato deve contemplar regras para mitigação de riscos, prevendo cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro, conforme previsto no artigo 9º da Lei 8987 de 95, que trata das concessões e permissões de serviços públicos. Essas cláusulas devem proteger ambas as partes em caso de inadimplência, alteração contratual ou imprevistos financeiros, garantindo que o contrato permaneça viável mesmo diante de mudanças nas condições de execução. A inclusão de seguros e fundos garantidores é um diferencial importante para garantir a sustentabilidade do empreendimento e minimizar riscos financeiros. O seguro de garantia, regulamentado pela Circular SUSEP 662 de 11 de abril de 2022, pode ser utilizado para assegurar o cumprimento de obrigações contratuais e evitar prejuízos ao setor público. Além disso, os fundos garantidores, previstos no artigo 16 da Lei 1179 de 2004, são mecanismos que ajudam a reduzir o impacto de riscos financeiros e fortalecer a segurança jurídica da parceria. Por fim, é importante ressaltar que a alienação fiduciária regulada pela Lei 9.514 de 97 pode ser incorporada como uma forma de garantia real para financiamentos de projetos de infraestrutura. Esse instrumento jurídico permite que bens sejam cedidos como garantia ao credor, fortalecendo a confiança do mercado na viabilidade do projeto e garantindo que os ativos possam ser utilizados em caso de inadimplência. Assim, ao estruturar um contrato de PPP na construção civil, é essencial que as cláusulas sigam os fundamentos jurídicos previstos na legislação brasileira, garantindo equilíbrio, segurança jurídica e viabilidade econômica ao projeto. Existem duas modalidades principais de PPPs na construção civil. Nós temos a concessão administrativa, em que o governo assume os custos e remunera o parceiro privado de forma direta, e a concessão patrocinada, que conta com receita de tarifas pagas pelos usuários do serviço, além do aporte público complementar. Ambas as modalidades têm como finalidade a realização de obras de grande porte. Depois da coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, então nós voltamos aqui para continuar conversando com o Júnior
dentro dessa temática tão fascinante que é a tecnologia, especialmente aí esse desenvolvimento, né, do trabalho, né, de armazenamento de dados em nuvem, da segurança toda que isso também deve proporcionar, né, que é o que a gente espera, né, considerando tudo que nós temos aí, né, hoje, como você falou da ISO, né, das ISOs, né, na verdade, que vocês também se atentam, a questão da própria LGPD, né, mas aí para a gente entender bem, né, sobre todos esses aspectos, se você pudesse explicar para a gente, Júnior, e traduzir também para quem está nos assistindo, né? Quais são os grandes benefícios, então, da gente ter aí a nuvem, né? E qual é, digamos assim, o maior benefício para a produtividade nas empresas? Então, se você puder trazer isso para o nosso público, porque eu tenho certeza que muita gente, né, deve estar se perguntando, né? Mas para que realmente isso serve? Será que é útil para mim? Será que não é? Você já falou sobre a questão da dimensão das empresas e tamanho, né? Que é democratização para as empresas, inclusive pequeno, médio, grande porte, não importa. Mas se a gente puder ver isso na prática, sabe? Como que funciona, se puder nos passar, assim, um caso aí, enfim, para a gente entender. Sim, então, a nuvem traz diversos benefícios para a empresa. Eu costumo dizer que o primeiro benefício dela é financeiro. Porque quando você deixa de investir em CAPEX e você traz isso para uma despesa, você tem mais previsibilidade do teu gasto, você não se preocupa com a evolução tecnológica, que eu costumo dizer que a tecnologia evolui, a gente está falando, já está obsoleto, sim, né? Já. Então, até brinco, servidor, quando você compra um servidor físico, um ativo, ele desvaloriza mais que carro, e porque a evolução tecnológica é muito difícil de acompanhar. Quando você vai para a nuvem, você não se preocupa mais com isso. O provedor de cloud, ele é obrigado a estar em constante evolução tecnológica para atender. E você tira esse CAPEX, então, e traz ele para o teu OPEX, né? Então, vira uma despesa, e você pode ter benefícios fiscais ali, tributários, na tua operação, dependendo do teu regime tributário. Um outro grande benefício é a parte da segurança, né? Porque a segurança é uma realidade, né? Então a gente está falando que tem vários tipos de problemas que podem trazer ameaça para os dados, desde uma segurança cibernética, uma imperícia, e quando você tem tua infraestrutura, os seus sistemas dentro de casa, que a gente costuma dizer, os servidores locais ali, você precisa ter uma série de investimentos em software e em profissionais para cuidar dos seus dados também local. Quando você leva isso para a nuvem, você já está garantido uma nuvem como a Opus, né? Você já está garantido que você tem backup, replicação desse backup, teste desse backup. Então você garante uma proteção desses dados para uma restauração em caso de uma perda por um desastre, uma imperícia humana, ou até por um desastre cibernético, né? Então esse é um outro grande benefício que você traz. Mas o maior benefício que eu digo que você tem na nuvem é que você tem espaço para você olhar para a sua área de tecnologia de uma maneira mais estratégica. Porque essa parte de nuvem, a gente brinca, no final, eu gosto de falar que é tudo lata. Se você for no nosso data center, você vê um monte de servidor, é lata. Sim. Né? E a gente faz esse trabalho de manter os dados lá, protegido, mas é um commodity. Aonde a tecnologia, eu acredito que ela faz a diferença nas empresas? Na parte de estratégia. Quando você terceiriza essa parte de infraestrutura para uma empresa como a nossa, você tem espaço para ter profissionais dentro da sua empresa que olha para a TI como uma parte estratégica. Como pode transformar a sua empresa em uma empresa mais eficiente, como pode utilizar, por exemplo, IA, inteligência artificial para o teu negócio, deixar ele mais eficiente, e você se destacar do seu concorrente. É aí que é grande ponto de virada para o empresário. É aí onde você realmente usa a tecnologia para ganhar o jogo, né? Então esse, para mim, é o maior benefício que você tem, é você poder tirar a parte de infraestrutura que não é o teu negócio do teu negócio, e cuidar do teu negócio como ele merece. Isso é muito importante mesmo, né? Porque muita gente, infelizmente, ela acaba tendo ainda essa visão de que eu vou ter que controlar tudo, e aí desfoca do negócio. Com certeza. Acaba não se preocupando com o que é importante, com aquilo que realmente traz dinheiro para dentro da empresa. Porque ela está perdendo tempo, né, energia, né, se desfocando, porque ela tem que se preocupar lá
com a questão tecnológica mesmo, com a proteção, com a segurança, com os Exatamente. dados, enquanto, na verdade, ela não precisaria se ela estivesse direcionando essa segurança, todo esse cuidado para uma empresa como a tua. E muitas vezes está negligenciando essa proteção porque ela nem tem esse know-how. Exatamente, nem entende. Às vezes contrata um profissional que nem é tão gabaritado, tão adequado, mas nem qual que é a referência que ele tem. Eu quero estar dentro de casa. Exatamente. Quero estar dentro de casa, quero estar com as coisas aqui, quero estar no controle da minha operação. Só que esse controle muitas vezes é um descontrole. É um descontrole total, na maioria das vezes. Né? E se a gente entender que hoje você pensa que 40% das empresas elas não estão adequadas à LGPD, você já entende que fala, poxa, 40%. Né, de uma lei que expressivo, que já não é uma lei recente. Não é uma lei recente, né, e que já está punindo, né, já tem um monte de processo sendo julgado. Então, você pensa, poxa, será que eu estou 100% adequado à LGPD? Né? Então, será que meu profissional de TI junto com o meu jurídico fizeram um trabalho? Né? Então, por que não terceirizar isso realmente para alguém que é especialista e entende? Eu acho que faz muito sentido. Isso é muito importante, faz muito sentido, porque às vezes a gente pensa, eu vou trazer um profissional para trabalhar dentro da empresa para cuidar, mas esse profissional muitas vezes não está capacitado realmente para cuidar. Com certeza. Eu mesma já experienciei isso na prática. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande e realmente levar para quem sabe o que está fazendo. Porque senão lá na frente o prejuízo com multas, né, com infrações, inclusive, né, com reputação, inobservância, reputação. Exatamente. Porque a reputação é isso, demora para construir. Mas é um passo para você destruir ela. Passo para destruir. Então, assim, é muito importante que a gente continue sempre observando, especialmente essa questão da tecnologia, que muda toda hora. Como você falou, a gente está falando agora, já está obsoleto. 90% dos todos os dados que existem no mundo hoje são de 2 anos para cá. Olha só. É absurdo você pensar nisso, né? A velocidade que as coisas crescem e mudam. E agora, ultimamente, é assim, uma velocidade, a gente não acompanha mais. Não. A gente mesmo já está obsoleto em relação a tudo que está acontecendo, Com né? certeza, eu já falo, meu Deus, acho que eu já não estou mais cabendo aqui, É uma evolução, assim, atrás de outra, e tem muita desinformação também, por isso que pode atrapalhar o empresário a tomar o teu discernimento correto. Isso, exatamente, até porque o foco, como eu sempre falo, o foco do profissional, não importa o segmento, mas uma empresa X é aquele negócio X que ele escolheu para tratar. Não adianta ele querer cuidar de tecnologia, de informação, de dados, se ele não tem conhecimento. E eu acho que não vale a pena. É um investimento, é um desperdício de energia, de tempo, enfim, de dinheiro e até mesmo de prejuízo que pode vir a sofrer em razão disso, porque acaba se tornando uma negligência, né? Com certeza. Então, nada como prevenir. E aí tá bem o ditado antigo, né? Melhor prevenir do que remediar, né? É isso aí. E melhor prevenir do que remediar aqui com a OpsTech, né? Do nosso amigo Júnior, que está aqui justamente para nos ensinar e para nos dizer o quanto é importante a gente conhecer para a gente poder se apropriando desse conhecimento, também tomar as devidas cautelas. Mas, Júnior, não acabou ainda. Vou chamar agora a coluna de Direito Imobiliário, depois a gente volta aqui para continuar conversando ainda mais um pouco sobre esse belíssimo trabalho, sobre tantas coisas aí que vocês têm desenvolvido, essa tecnologia que está chegando com tudo aí e não dá tempo de a gente pensar e muito menos a gente ficar, a gente não pode se dar o luxo de perder tempo, de achar que, não, a gente faz isso amanhã, não, tem que ser hoje. É para ontem, É para ontem, né? Então é isso aí, gente, vamos voltar aqui depois para continuar falando sobre isso. Olá, meu querido amigo e amiga do Direito Imobiliário que me seguem aqui, seja no canal, seja na coluna, seja nas redes sociais. Hoje eu trouxe aqui mais uma importante discussão para a gente poder cada vez conhecer mais sobre essa área tão fascinante que é o direito imobiliário. Vejam, gente, que aqui hoje a questão se volta à compra e venda de imóvel irregular em loteamento, pessoal. O que aconteceu no caso concreto? Eu gosto de trazer precedentes para a gente aqui porque a gente consegue enxergar melhor, né, como que se dá a questão na prática do direito imobiliário. Inclusive aqui é uma decisão importante que foi proferida pelo STJ e lança uma importante luz para os casos concretos que nós temos aí, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Aqui, neste caso, a compradora, então,
celebrou um contrato de compra e venda com esse vendedor, né, esse loteador, sabendo que havia uma pendência, que havia uma irregularidade, inclusive que havia uma ação civil pública, nesse caso aqui, tá? Mas, de qualquer sorte, gente, o que nos chama a atenção, né? Primeiro, a irregularidade do imóvel, a compra e venda, claro, nitidamente, também o fato dela ter ciência, mas, sobretudo, que ela teve uma sentença favorável no primeiro grau, teve a confirmação no segundo, o caso foi ainda levado para o STJ para tentar ver se, né, havia aí uma mudança de entendimento, mas houve a confirmação novamente no STJ no sentido de que sim, esse contrato deveria ser reputado então nulo, né? Que esta compra e venda então deveria aí ser declarada nula, porque uma vez que não houve o registro, né, esse desmembramento, enfim, não foi registrado, está irregular, não há como convalidar essa compra e venda. Além do que, né, gente, a gente sabe que justamente os loteamentos, eles devem ter aprovação, eles devem estar regulares, sob pena de você produzir aí malefícios ao meio ambiente, causar problemas até de fracionamento irregular de área, né? Então a gente precisa ter tudo isso muito bem ajustado antes de comprar um imóvel. O loteador também saiba que deve estar com este loteamento regular, deve estar com todos os projetos aprovados para não ter nenhum tipo de revés no futuro. Então a gente sempre fala sobre isso aqui, né? Então nesse caso, até para que tanto uma parte quanto a outra saibam do assunto, e você que também é interessado na matéria, que se houver qualquer irregularidade, qualquer pendência nesse loteamento, que ele poderá sim ser declarado nulo e deverá, na verdade, aqui, né, gente? Porque a própria lei fala sobre isso, que não tem como convalidar, não há como, então, ter aí a validade, né, desse negócio jurídico, considerando todas as matizes, todas as questões que estão envolvidas aqui. E aqui a gente fala, inclusive, da própria lei 6766 de 79, que assegura justamente lá no seu artigo 37 que não pode, então, ter aí essa venda ou a promessa, né, de compra e venda sendo realizada numa situação em que há, então, irregularidade, que não houve o registro desse desmembramento, tá, pessoal? Então, isso que eu passo para vocês aqui é justamente para que a gente, independentemente do lado em que nós estivermos, possamos sempre fazer o melhor e saber como fazer isso para não ter problemas financeiros, né, gente? Tanto quem compra quanto quem vende, né? Saiba como fazer, saiba o que deve ser feito para você evitar um prejuízo financeiro depois, porque realmente é uma situação que é bastante comum, a gente vê constantemente, inclusive as ações civis públicas depois, né, que podem gerar um sabor gigantesco para o loteador e mais, né, para você que compra também, você pode não receber mais o dinheiro que você investiu nesse imóvel, então são infinitos aspectos aí que a gente poderia explorar aqui nesse vídeo, mas é um assunto que eu gosto de trazer de forma macro para a gente poder saber que existem situações que realmente são importantes aqui e que a gente tem que prestar atenção lá no momento de fazer, de assinar o contrato, né, de o loteador, inclusive ali de ter as aprovações também para que não haja esse problema no futuro de ter que devolver valores, tá certo? Ou mesmo ter problemas aí justamente com ações civis públicas, tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, me despeço mais uma vez na certeza de que pude aproximá-los cada vez mais do direito imobiliário. Um abraço e até a próxima! Então, voltamos aqui com o nosso último bloco, né, falando com o Júnior, e vamos agora para um assunto que é muito importante, Júnior, porque a gente tem um dado aqui, que é bastante significativo, que nos diz que apenas em 2024 houve mais de 365 milhões de tentativas de ataques a empresas brasileiras. E nesse sentido, então, quais são as principais medidas de proteção e segurança que as empresas podem adotar para reduzir a vulnerabilidade digital? Eu diria que esse número é assustador, né? Porque se você parar para fatiar ele, a gente fala que são mais de 365 milhões de ataques no ano, nós estamos falando de 1 milhão por dia, né? Então, isso traz uma outra frase que eu sempre repito, que é, hoje,
um ataque cibernético não é uma questão se a sua empresa vai sofrer um ataque, não é quando ela vai sofrer. E ela vai sofrer, né? E então a grande questão é essa, né? Como você pode se prevenir, e a prevenção é você tentar evitar o máximo que acontecer, mas quando acontecer, como é que eu posso sair disso tudo de um jeito muito mais rápido e que não afete a minha reputação? Né? Então, acho que eu sempre divido a resposta dessa pergunta em duas. Primeiro, como eu posso prevenir? A prevenção eu digo que existem ferramentas para prevenir, então toda empresa, que é aquela receitinha de bolo, né? Ter um bom antivírus, né? Ter um bom firewall, que é um aparelho que faz o controle da borda, né? De tudo que você está trafegando, que está vindo de fora para dentro da sua empresa. Tem algumas outras tecnologias um pouco mais especializadas que você pode colocar como CIEM, que ele faz um monitoramento da sua rede de comportamento. Você pode o DLP, que faz uma tratativa de vazamento de dados. Tem várias sopinhas de letrinhas que a gente pode ir falando que são ferramentas. Mas eu acredito que a maior ferramenta que você pode ter é educar as pessoas. Por quê? Você pode investir nessas ferramentas que não costumam ser muito baratas, você tem um certo investimento, mas você tem um funcionário que vai lá, chega um e-mail do Itaú, que é muito igual ao do Itaú, ele clica, abre, pronto. É o suficiente para você. É um boleto, caiu um Pix de 1 milhão na tua conta, abre aqui para ver, né? É o suficiente para ele executar algum script, alguma coisa que permite um acesso malicioso a todo o ambiente e vai botar isso em risco. Né? Então, isso é uma parte muito negligenciada na empresa. Treinamento dos usuários. Acha que o problema de segurança é um problema só de tecnologia. E não é. Não é. É um problema, muitas vezes, existem tipos de ataques que são engenharia social. Né, que a pessoa te liga falando que é do IBGE para levantar dados da empresa, qual sistema que usa, né, e às vezes chega a ser até bizarro, porque você olha experimentos sociais disso, que a pessoa consegue levantar credenciais, usuário e senha, né, se passando pelo suporte da empresa, isso de grandes empresas. Então você ter processos bem definidos que evitem isso e ter uma constância de treinamento, eu acho que é o primeiro passo que as empresas podem ter. E aí sim investir em segurança, tanto na parte das máquinas quanto nos servidores. Quando você leva para a nuvem, a parte de servidores você já está terceirizando para a gente, né? Você já está tranquilo. Né? E a parte de backup também, né? Porque a gente tem muitos casos de clientes que foram invadidos e a gente restaura isso de forma muito rápida, o cliente tem zero perda de dados e zero problema reputacional, né? Porque ele conseguiu mitigar, conseguiu saber de onde que veio, conseguiu ter uma resposta muito rápida e até dar uma resposta para fornecedores falando, a gente teve uma invasão porque um usuário clicou nisso aqui e tal, chegou no servidor, mas a gente tinha o backup de tudo, restaurou, não perdemos dados, não tivemos os dados vazados porque a gente tem um controle. Então tudo isso faz parte até para evitar problemas reputacionais e problemas jurídicos, né? A LGPD está aí para punir vazamento de dados, né? Exatamente, O papel é extremamente relevante, né? Quando a gente pensa sobre isso, né? E você sabe que isso interferiu até, porque existe um tipo de ataque que ele é muito clássico hoje em dia, que chama ransomware. O que é? O invasor, ele entra no sistema, nos servidores, e ele criptografa o dado. Ele deixa o dado de uma maneira que ele não possa ser lido. E ele pede um resgate para descriptografar esses dados. Ele deixa lá um recado e fala, entre em contato aqui, deposite 1 Bitcoin nessa carteira, 2, 3, 4 Bitcoins, sei lá, dependendo do tamanho de dados que você tem e do tamanho da tua empresa, porque eles olham o faturamento da tua empresa também. E o que é a grande sacada disso? Por que eu falo? Porque antigamente esse ataque começou a ganhar fama há uns 10 anos atrás, um hacker perdia às vezes 10, 15 mil reais para liberar os dados. Hoje ele pede muito mais que isso. Ele pede a partir de 1 milhão, 2, 3 milhões. Por quê? Porque ele sabe que se divulgar os dados, a multa é muito maior. Então você fica refém realmente até por causa da própria lei da LGPD, aumentou o valor do sequestro. Então você prevenir e você cuidar
é essencial para você não cair nessas armadilhas e ficar na mão desses bandidos, né? Que são bandidos. Sim, porque cada vez se aperfeiçoam mais também na arte, né? Com certeza. Né, de realmente manipular, de entrar nos sistemas e conseguir realmente ter você na mão. Com certeza. Né? E esse número tende a aumentar muito, Débora, porque nós vivemos uma tensão geopolítica no mundo muito grande, né? Então a gente tem países, por exemplo, como a Rússia, que estão sofrendo sanção. Então a Rússia já não pode negociar com muitos países. E a gente já tem um país que já sofre sanção há muito tempo, como a Coreia do Norte, por exemplo. E os maiores hackers vêm da Coreia do Norte, então, e da Rússia. Então você pensa, esse tipo de sequestro já virou até como um movimento da própria economia do país, né? Porque movimenta muito. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? Então, como esses países, essa tensão geopolítica também tende a aumentar o cyberataque. E aí, nesse sentido, então, a gente entra aqui também num aspecto importante, né? De implicações que a empresa realmente pode vir a ter, né? Hoje em seu ambiente digital, caso os dados venham a ser sequestrados, né? Porque a gente está falando aqui de implicações jurídicas, implicações reputacionais, implicações financeiras, Com certeza. Né? Prejuízos imensos que a empresa pode vir a sofrer, porque ela vai ter que pagar para ela não ter uma exposição maior, não ter que pagar uma multa que é maior, enfim, está tudo relacionado. E você está lidando com um bandido, quem garante que mesmo pagando ele não vai vazar ou ele vai te devolver os dados? Então você ter o backup disso e evitar essa perda de dados é muito melhor do que você tentar remediar depois e ainda ficar com aquela sensação, putz, e agora? Será mesmo que eu não vou? Né? E existe, não é só o problema da LGPD, que é um grande problema que você tem que, as empresas têm que começar a acordar para isso também e ter alguém, um DPO nomeado, alguém para poder gerenciar uma crise caso aconteça e ser o porta-voz, né, falar o que foi feito, o que está acontecendo. Porque as medidas que foram tomadas também, né? O próprio judiciário, o próprio juiz, ele vai analisar a boa vontade também e que teve uma prevenção, né, isso tudo vai impactar numa punição mais branda, né, isso contempla dentro da lei. Mas também imagina você ter a sua carteira de clientes vazada por teu concorrente. Nossa, isso tá, né, perfeito, né? Então, assim, é realmente um jogo de xadrez que a gente vive, onde a gente tem que estar bem atenado, porque o mundo é digital, né? Eu costumo dizer, a Opus é uma empresa que a gente tem um propósito humano por trás da tecnologia. A gente utiliza a tecnologia como uma forma de inovação, mas o mundo é digital, né? Então é um desafio muito grande para as empresas hoje olhar para a tecnologia e para os dados realmente com o respeito que eles merecem ser olhados, né? Dados, hoje todas as empresas têm que tomar estratégia e decisões baseadas em dados, então você precisa ter esses dados disponíveis, seguros, né? E com performance também, com desempenho também, para você poder continuar no jogo aí que está cada vez mais acirrado, né? Ah, com certeza, né, Júnior? Bom, a entrevista foi incrível, né? Acho que a gente aprendeu muito aí hoje com isso tudo que você trouxe para nós, e eu gostaria até que, nesse sentido, você deixasse para o nosso público uma mensagem, né? Porque todos nós estamos sujeitos a ataques cibernéticos, né? Hacker, enfim, que você pudesse deixar então aí para o público, sejam empresas, sejam pessoas físicas aí, o que elas poderiam fazer, algum conselho nesse sentido, claro, além de procurar a Opus, né, sem dúvida, para poder gerenciar isso com toda a cautela, com todo o cuidado, com todo o respeito, né, mas também que, de forma até meio, digamos assim, a título de conselho mesmo, né, o que você poderia deixar para o nosso público? O que eu poderia deixar para você, empresário, ou para você que para todos nós que consumimos dados, né? Dado é o novo petróleo. Ele é o novo petróleo e realmente ele é um ativo, e é o ativo mais importante das empresas. Tratem ele com respeito e olhem para a tecnologia da empresa de vocês como algo que possa fazer a diferença no seu negócio, né? Realmente se preocupe com essa parte de infraestrutura, né? Terceirize isso para alguém que realmente entenda do conceito, que vai estar olhando com carinho, que vai estar cuidando para o seu negócio realmente nunca parar, né? A tecnologia, ela precisa ser olhada realmente como um diferencial competitivo hoje no mercado, né? E essa parte de commodity e infraestrutura, realmente ela vale muito a pena ser terceirizada. Então, olhem muito para os seus dados como de forma estratégica, procurem diferencial de negócio,
A gente fala muito de IA hoje, mas IA sem dados, ela não tem inteligência nenhuma, né? Então é isso, pessoal. Se eu puder dar uma dica, dê valor ao que é mais importante na empresa de vocês hoje, que são os dados. É eles que vão levar a tua empresa para outro patamar e fazer vocês ganharem o jogo que vocês estão jogando. Isso aí, Júnior. Então deixa aí os teus contatos para quem precisar, né? A gente já consegue disponibilizar, inclusive aqui também, deixar no GC ali para que, né, o nosso telespectador consiga te localizar, porque tenho certeza que muita gente aí vai querer falar contigo para entender melhor e até mesmo para contratar os serviços da Opus, né? Claro, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Opus, tomar um café com a gente, nosso escritório fica ali no Batel, perto da Praça do Japão, né? A gente tem um café bem gostoso lá e vai ser um prazer receber vocês. Para entender um pouco mais dos nossos produtos, como a gente pode ajudar, é só acessar o nosso site www.opustech.com.br, a nossa rede social Opustech Oficial no Instagram também, Opustech no LinkedIn. Eu tenho a minha rede no LinkedIn, onde eu tenho começado a ficar um pouco mais ativo e falar um pouco mais de negócio, cultura, empresa, que é Júnior Machado, né? E tenho o Instagram também, pessoal, onde eu também falo alguma coisa. Estou começando, né? Eu nunca fui muito adepto à rede social, sempre fui um pouco mais low profile, mas estou começando a postar alguma coisa lá também, que é Júnior MS Machado. E entrar em contato com o nosso time comercial, também você pode entrar através do 41 30 24 40 10 ou do e-mail comercial@opustech.com.br. Vai ter sempre alguém querendo te ajudar e conversar um pouquinho mais e te orientar nessa parte de tecnologia, nuvem, segurança e sistema. Perfeito, então, Júnior, olha, te agradeço muito por ter vindo, ter aceitado o convite, estar conosco hoje e nos ajudar tanto, né, nessa temática aí que realmente é essencial, que todos nós precisamos conhecer cada vez mais para termos segurança nesse ambiente digital, né, no qual todos estamos inseridos, não tem mais como fugir, e a gente precisa, então, realmente dessa segurança para não ter prejuízo, seja numa compra, seja em qualquer outra situação envolvendo dados sensíveis, tá certo? Legal, muito obrigado pelo convite, doutora Débora. Imagina. Foi uma honra poder estar aqui, ter esse bate-papo que passou tão rápido, né? A gente tinha papo para conversar mais umas 2 horas. Pelo menos, né? Então, muito obrigado, foi um prazer estar aqui e conversar com vocês e nessa companhia aqui agradável também do Boni. Isso, do Bonifácio, né? Nosso mascotinho aí, que sempre fica realmente, né? É a sensação do programa, né? Ele fica aí, só. Belo anfitrião. Um anfitrião, né? Dormindo aí, prestando atenção ao mesmo tempo, dá uma acordadinha e tal, né? Mas sempre tá aí com o nosso público, né? Sempre com esse carisma dele, né? Só que às vezes nem tanto. Mas obrigada, Júnior, mais uma vez, tá? Por tudo, seja sempre muito bem-vindo. Volte sempre que quiser. Né? Nem preciso convidar. Né, sempre estarão abertas aí para que você possa estar conosco, sempre trazendo essa boa informação. Muito obrigado, doutora Débora. Obrigada por tudo, mesmo. Viu? Mais uma vez, meu público querido, me despeço também de vocês, né? Com essa alegria de sempre. Espero que tenha sido muito útil tudo que nós falamos aqui. E mais ainda, espero poder vê-los na próxima semana. Um grande abraço e até lá!